Boa noite a todos. Lista de presença da 23ª reunião ordinária do primeiro período legislativo de 2026, realizado no dia 29 de abril de 2026, às 18 horas. Peço ao primeiro secretário que faça chamada de senhores vereadores. Chamada dos senhores vereadores. Ana Lúcia do Nascimento Cardoso. Presente. Bruno da Paixão. Presente. Carlos Gastão Pinto Carrilho. Presente. Fábio José Barros, presente. Jorge Elias Alves Fontes. José Milton Pereira Pinto. Presente. José Pedro Geraldo Vieira. Presente. Michel Soares de Matos. Presente. Mitz Hertal Servásio. Presente. Cíntia Aparecida Faria de Abreu. Vantuil Marques Capim. Presente. Coloco a presente ata em discussão. Em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Emerson. Sim. Obrigado, Vídeo. Já levei mastigadinho pra você, viu? Tô falando e você é bom na campainha. Tem coisa para botar? Não, deixa. Que é isso? Pode relaxar. É o do Bruno. É Bruno. Bruno tá com defeito. É o Bruno. Grita, Bruno. Guilherme, pega do Macrinho e bota lá, ó. É do canal. É do canal. A Bruno não vai falar nada, não. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondência recebida. Matéria: requerimento número 003/2026. Assunto: solicitação à Comissão de Saúde e Educação para a realização de audiência pública com a participação de representantes do Poder Executivo, especialmente das secretarias municipais, bem como de órgãos de proteção e garantia de direitos e entidades da sociedade civil organizada, com a finalidade de debater as políticas públicas voltadas às mulheres no âmbito do município de Bom Jardim. Autoras: vereadora Cíntia Aparecida Faria de Abreu e vereadora Ana Lúcia do Nascimento Cardoso. Matéria será votada hoje. Ofício: Projeto Educação para o Trânsito de Bom Jardim. A Câmara Municipal de Bom Jardim. Presidente e nobres vereadores. Proposta para debate. Assunto: ideia para a criação do projeto Trânsito Seguro
Bom Jardim. Proponente Flávio de Almeida e Albuquerque, psicólogo, especialista de trânsito, CPF 641-474-367-49, residente na localidade de Barra Santa Teresa, Bom Jardim. Justificativa. A educação para o trânsito é prevista no artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro como direito de todos. Com o aumento da frota e dos acidentes em Bom Jardim, torna-se necessária a implantação de ações educativas permanentes que formem cidadãos mais conscientes e reduzam os índices de ocorrências no município. Por isso, apresentamos este projeto de lei e solicitamos o apoio dos nobres pares para sua aprovação. Estou encaminhando esta ideia porque tenho observado ao ver notícias de acidente na RJ 116, no centro ou nos distritos, que é de Bom Jardim. Quem é de Bom Jardim sabe, tem semana que a gente perde munícipes por imprudência, por falta de sinalização ou simplesmente por falta de educação no trânsito. Eu trabalho há mais de 30 anos na região como psicólogo em PSF e como perito examinador do trânsito para o Detran RJ e observo as mesmas coisas. Cada dia um acidente grave ou fatal. Cobramos radares, quebra-molas, isso é importante, mas nada disso resolve se a gente não educar quem está no volante ou a pé. Por isso, trago a ideia do projeto Trânsito Seguro Bom Jardim. A proposta foi idealizada para começar o debate aqui dentro e chamar a prefeitura para conversa. Minha proposta é simples. Começar pelas crianças, elas aprendem na escola e cobram o pai e a mãe em casa. Ir para a rua falar com as pessoas, blitz educativa com PM e Detran, ao invés de só multar, explicar, educar e entregar panfleto nas ruas e no centro e nos seus distritos. Ouvir quem vive do trânsito, chamar os motoboys, os taxistas, motoristas de van escolar, para construir junto este trabalho de conscientização geral. Ninguém entende mais do trânsito do que eles. Eu não tenho todas as respostas e sei que isso é competência do Executivo, mas como cidadão de Bom Jardim, coloco esta pauta e peço a esta casa que abrace a discussão. Se a Câmara encampar, a Prefeitura escuta. Se a gente não falar, nada muda. Peço que esta proposta seja lida em plenário e deixe o meu nome à disposição para participar de qualquer comissão, audiência pública ou reunião que for criada sobre o tema. A vida do Bom Jardinense vale esse debate. Bom Jardim, 28 de abril de 2026, Flávio de Almeida Albuquerque. Isso aqui é a mesma coisa, não? Bom Jardim, 28 de abril de 2026, a Câmara Municipal de Bom Jardim. Assuntos: solicitação de inclusão de registro fotográfico e medida educativa prévia nas notificações de infrações de trânsito. Eu, Flávio de Almeida Albuquerque, CPF RG 641-474-36749, residente no sítio Bom Pastor, sem número, Barra de Santa Teresa, Bom Jardim. Venho por meio deste, respeitosamente, a presença desta Casa Legislativa, solicitar a análise e possível implementação de medidas que visem aumentar a transparência, a segurança jurídica e o caráter educativo na aplicação de multas de trânsito no município de Bom Jardim. A presente solicitação consiste na adoção obrigatória de registro fotográfico do veículo no momento e local da infração, a ser incluído nas notificações encaminhadas aos condutores. Tal medida encontra respaldo nos princípios que regem a administração pública, especialmente os previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Notadamente, os princípios da legalidade, publicidade, eficiência e moralidade educativa, assegurando maior transparência dos atos administrativos e fortalecendo a relação de confiança entre o poder público e a sociedade. Adicionalmente, o Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 1997, estabelece a necessidade de regularidade, consistência e comprovação das infrações de trânsito, sendo o registro fotográfico um instrumento que contribui diretamente para a materialidade do ato infracional e para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa por parte do cidadão.
conforme garantido também pela Constituição Federal. Tal medida se justifica ainda pelos seguintes pontos: transparência, possibilita o cidadão a visualizar de forma clara a ocorrência da infração; segurança jurídica, fortalece o direito à ampla defesa e ao contraditório; redução de erros, diminui possíveis equívocos na identificação de veículos ou na aplicação de penalidades; credibilidade institucional, aumenta a confiança da população nos órgãos de fiscalização de trânsito. Ademais, sugere-se a implantação de uma medida educativa prévia à aplicação de penalidades, consiste na emissão de advertência por escrito, a ser fixada no para-brisa do veículo quando constatada a infração em situações de menor gravidade ou primeira ocorrência. Esta proposta encontra fundamento no próprio caráter educativo do sistema de trânsito brasileiro, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que prioriza a educação para o trânsito como instrumento essencial para a prevenção de acidentes e a promoção de comportamentos seguros, aliando-se a uma política pública mais humanizada e preventiva. Diante do exposto, solicito que esta Câmara avalie a viabilidade de regulamentação destas práticas no âmbito municipal. Segue anexo para um aprofundamento da análise do tema. Sem mais para o momento, renovo os votos de elevada estima e consideração. Flávio de Almeida Albuquerque. Ofício número 009/2026, da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jardim. Assunto: comunicação de treinamento de combate a incêndios. Prezados senhores, venho por meio deste informar a realização de treinamentos de combate de incêndios a ser promovido com o objetivo de capacitar servidores quanto às práticas de prevenção, identificação de risco e atuação inicial em situações de emergência envolvendo princípios de incêndio. Informo que o treinamento será no Galpão Cultural no dia 30/4/2026, às 14 horas. A iniciativa tem como finalidade reforçar a segurança no ambiente de trabalho, bem como assegurar que os participantes estejam aptos a agir de forma rápida e eficiente, minimizando danos materiais e, sobretudo, preservando vidas. O treinamento abordará conteúdos teóricos e práticos, incluindo noções básicas de prevenção de incêndios, classes de incêndio e tipos de extintores, técnicas corretas de utilização de equipamentos de combate, procedimentos de evacuação e primeiros atendimentos em emergência. Diante da relevância do tema, colocamos-nos à disposição para, caso haja interesse dessa Casa Legislativa, entender a participação aos seus servidores ou até mesmo promover ação específica voltada à Câmara Municipal. Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, o Anderson Pinheiro, diretor de Segurança de Trânsito. Não houve correspondência expedida. Agora passaremos destinado ao pequeno expediente. Com a palavra a vereadora Ana Lúcia do Nascimento Cardoso.
Boa noite, presidente, todos presentes, vereadores, né, meus colegas aí da Casa Legislativa, a presença de todos. Também agradecer a presença aí da minha netinha, da Heloísa, né, Heloísa? E agradecer a presença também do vozinho dela lá, que é o ex-secretário de Agricultura e também foi vereador, ex-vereador aqui dessa casa, né, Valadares Cardoso. Presidente, hoje eu faço uso dessa tribuna aqui, a pedido até de moradores, tá, da minha localidade lá. Eu não sei até onde foi esse percurso dessa homenagem. Foi uma homenagem feita de motos, com barulhos extremos, que longe, da onde estavam longe as casas, estavam ouvindo esse barulho. Tá? E ontem eu fui questionada novamente sobre isso. O que acontece? Eu estou aqui falando com todo respeito à família desse rapaz que se acidentou, veio a óbito, inclusive a avó desse garoto e a bisavó dele viajou comigo no final de semana, tá? O acidente aconteceu, acho que foi na quarta, né? E ele viajou comigo, elas viajaram comigo, as avós viajaram comigo, tá? E eu espero que isso não aconteça mais, essa barulheira. Para que isso? Pode muito bem se fazer uma homenagem com o quê? Põe umas bolas nas motos, podem ir de motos, não tem importância, desde o momento que não esteja esse barulho estarrecedor. Porque tem autista, gente. Foi se reclamar comigo lá, porque foi ali naquele trecho ali de São José, eu acho que deve ter sido até o Alto de São José. E, poxa, crianças autistas surtaram, entendeu? Pessoas de idade também, que pegam o seu sonozinho a parte da tarde, cara, doente, isso não pode acontecer. Então, eu peço aí que as autoridades tomem providência com isso, que não se deixa com barulho. Quer fazer a homenagem? Ótimo, mas faça da maneira certa. E outra coisa, não tem necessidade de barulho, por quê? Não precisa chamar a atenção de quem está de fora, porque quem está fazendo a homenagem é simplesmente aqueles que estão ali prestando a homenagem. Se eu não estou ali, porque eu não estou fazendo a homenagem, então eu não preciso ouvir barulho. Então, fica aqui esse pedido da população que me fez esse pedido para que tomassem providências as autoridades, tá? Não que não sejam feitas homenagens, mas da forma correta. E barulho, infelizmente, o barulho foi muito grande, muito, porque foi várias motos, né? E eu acho que até deverá ter até menores em cima de motos também, que com certeza deverá ter. Não estou aqui para criticar pai de nenhum que se pôs a fazer homenagem para esse garoto, tá? Conheço muita família, conheço muito pai, não estou desrespeitando nenhum deles, mas deixo aqui que aonde vai o meu direito, vai aonde o do outro começa. Tá, presidente? Então, fica aqui esse recado e esse pedido da população também. Tá? Obrigada, uma boa noite. Ainda dentro do período do pequeno expediente, com a palavra o vereador José Nilton Pereira Pinto. Boa noite a todos. Ver se tem alguma forma de fazer o microfone crescer um pouquinho aqui, né? Muito obrigado, ajudou. Queria cumprimentar todos os presentes, mas também, seguindo a fala da vereadora Lúcia ali, registrar a presença do meu amigo Valadares Cardoso. Valadares foi vereador comigo aqui, 2 ou 3 mandatos, não me lembro, e sentava-se ao meu lado ali, e foi uma grande amizade que eu construí aqui, um vereador que entendeu que a gente tem que separar a vida política da vida pessoal, as opiniões políticas das opiniões pessoais, e, mais importante do que isso, sempre foi e tratou os colegas com respeito, com ética, não foi um vereador de puxar a canela.
Eu fiz amizade com praticamente todos os vereadores que estiveram nessa casa. E se com um ou dois não foi bem assim, eu tenho certeza que não foi de minha parte, né? Quem me conhece sabe disso. Mas a razão da minha fala aqui, presidente, dizer que vinha tribuna em homenagem à tribuna nova, né? Porque a gente sempre fala assim, o vereador falou da tribuna, mas está todo mundo falando da mesa, né? E a tribuna é para isso, é para dar o destaque na hora da fala, então, Vossa Excelência permitindo, vou usar da tribuna quando for falar e tal. Mas eu estava chegando aqui na Câmara, recebi o convite pelo celular do grupo dos vereadores da reinauguração da quadra do Bem-TV. E eu confesso a vocês que na hora foi tomada, eu estava já sabendo o que ia acontecer, mas eu ainda não tinha sido comunicado oficialmente. Até entendo, deve ser a correria de sempre, né? Mas eu não posso deixar de passar esse momento sem registrar a minha alegria com isso, e a minha satisfação, e o meu agradecimento ao prefeito Afonso Monerá. Porque quem está me acompanhando aqui há algum tempo, presidente Gastão e outros, vereador Votuil, outros que estão aqui há mais tempo, sabem que eu venho há mais de 10 anos pedindo pela reforma da quadra do Bem-TV. Há mais de 10 anos. Eu já fiz emenda impositiva, eu gastei todo o meu latim nas conversas com o prefeito, pedi muito, os dois governos que antecederam, e não foi feito. Aliás, nos dois últimos governos aí, o meu bairro parecia que estava excluído do mapa de Bom Jardim, porque a única coisa que foi feita lá foi um desmonte da praça. Quer dizer, a Secretaria de Obra foi lá, pegou o pouco que tinha, desmontou, botou no chão e não fez nada. O vereador Gastão sabe disso, reclamei muitas vezes aqui. Então, foi uma das minhas primeiras ações para chegar no gabinete do prefeito Afonso Monerá e falar, prefeito, eu estou cansado de pedir a reforma da quadra do Bem-TV, pedir a reforma das praças. É muito ruim, porque eu moro no Bem-TV desde que eu tinha 8 anos de idade. Eu não vou falar quanto tempo tem isso, para ninguém ficar calculando minha idade aí e achar que eu estou com mais de 50 e pouco. Mas eu tinha 8 anos quando eu mudei para o Bem-TV. Inclusive, pouca gente sabe, eu acho que ninguém sabe, e eu não fico alardeando isso, porque eu gosto muito da simplicidade. A quadra do Bem-TV tem o nome do meu pai. Foi aprovado aqui, na época, os vereadores, porque é exatamente em frente aonde na casa onde eu passei a minha infância inteira no Bem-TV. E depois aquela obra, também gosto de ser justo, foi iniciada, na época, quem conseguiu o terreno na época foi a vereadora Simone, né? Ela começou, mas eu trabalhei acho que umas 3 ou 4 eleições para Paulo Melo para construir aquela quadra, para terminar, concluir, para botar o telhado. E precisava só de uma reforma. E é muito ruim você morar num bairro que é o seu bairro, e as pessoas falam, poxa, não sai, e você não pode fazer nada, porque você é só o vereador. Então, deixar aqui um profundo agradecimento ao prefeito Afonso Monerá. Eu entrei na política de mãos dadas com Afonso Monerá e estou novamente por causa dessas questões. No dia que eu sentei lá no início do mandato, ele falou, vereador, me dá um tempo que eu vou fazer para você. E fez, e fez. Queria deixar aqui um registro também, um agradecimento à secretária de Educação, professora Luciana Latanzi, que eu sei que tem o dedo dela nessa obra, né? Tem a ajuda dela nessa obra, então deixar esse registro aqui. Para registro também aqui, digo que nunca fui ainda nesse governo na Secretaria de Educação, pedi nada à secretária, não fui lá perturbá-la. Sempre disse aqui que quando a secretaria está funcionando bem, não chega nada aqui, não chega reclamação, não chega problema, então não fui lá. Também não fui à Secretaria de Saúde, e quando eu tenho alguma coisa para resolver, geralmente vou ao prefeito, eu evito, né, ficar fazendo intermediações. Mas eu sei que teve uma participação da professora Luciana nessa questão da reforma da quadra, né? E aí
claro, como bom vereador, tem que ser bom cobrador. Já falei com o prefeito, não, Afonso, e as minhas praças? Falei, não, calma, uma coisa de cada vez. Tá certo. Vamos dar um tempo, né? Mas então deixar esse registro aqui, profundo agradecimento, que é claro, eu nem esporte pratico, deveria, mas não pratico. Mas a quadra é importante, a quadra é um local importante para a comunidade. A quadra é um local importante para a comunidade e estava realmente oferecendo risco à população, às crianças, porque tinha fio desencapado, medidor de luz exposto, estava uma bagunça. E então deixado, os próprios moradores já vieram falando, ficou ótimo lá, ficou bom. Então, mais uma vez, deixar esse registro de agradecimento ao prefeito Afonso Monerá e a toda a sua equipe pela realização da reforma da quadra de esporte Bem-te-Vi. Muito obrigado. Ainda dentro do período do pequeno expediente, com a palavra a vereadora Cíntia Faria de Abreu. Boa noite, meus pares, boa noite a todos. Boa noite, ex-vereador Valadar. Como diz meu pai, quem é vereador não é ex, nós somos vereadores do povo ainda, né? Que nós não deixamos de trabalhar pelo povo, né? Como você, meu pai, tive também a honra de passar aqui 4 anos aqui também, na sua companhia aqui, né, vereadora Lúcia? Só elogio, sempre respeitou muito as nossas opiniões aqui, sempre foi muito amigo, como a vereadora Lúcia também, é vereadora amiga de todo mundo aqui, de todos. Bom, vereadora Lúcia, hoje eu vou falar uma coisa e o vereador também, Zé Pedro. Nós precisamos fazer uma visita no hospital. Hoje eu tive uma reclamação na parte da manhã sobre uma atendente do hospital. E eu não poderia deixar de falar que foi com 2 crianças o que aconteceu. Uma pessoa relatou para mim que ontem estavam 2 crianças com febre e o hospital lotado, que vocês sabem que está vindo pessoas de outras cidades para ser atendida aqui no hospital. O nosso hospital está ficando lotado, né? E a gente não pode negar o atendimento. As 2 crianças chegaram com febre, foi até a atendente, falou com a atendente, as mães, né? Falaram com a atendente que as crianças estavam com febre. Você sabe, quando a criança está com febre, prioridade, né? As crianças teriam que ser logo atendidas. E as mães esperando. Bom, cadê o pediatra? As mães estavam pensando que o pediatra estava atendendo. E nada do pediatra. Uma pessoa, que é essa pessoa que me relatou, levantou e falou com a atendente assim, mas cadê o pediatra? As crianças estão queimando de febre. A pediatra está na sala atendendo. Não estava atendendo ninguém. E o pediatra na sala. Custa você pegar a ficha da criança como atendente, chegar até o pediatra e falar que você tem 2 crianças na recepção com febre. Custa fazer isso? E eu tenho a reclamação, não vou falar o nome dessa atendente, e não é a primeira vez que a Lúcia sabe, que eu já passei isso para a Lúcia, que eu tenho reclamação dessa atendente. Eu não admito, como vereadora, que isso aconteça no nosso hospital, e te garanto também que o nosso prefeito não admite isso. Aí perguntei a pessoa, por que a mãe não reclamou? Porque a mãe ficou com medo de ser maltratada. Espera aí, gente. Nós não podemos ficar com medo de ninguém. Nós não temos que ter medo de ninguém. O hospital não vai maltratar ninguém. Então, eu estou aqui indignada com essa situação. Então, eu venho falar aqui para a população. Faz ouvidoria do hospital. Foi maltratada? Vai até o diretor, conversa com o diretor, faz a denúncia. Se a pessoa que está lá como atendente não quer trabalhar, abre espaço para quem quer trabalhar. Nós temos que atender todo mundo bem e prioridade são os idosos e são as crianças. Então, nós da Comissão de Saúde não vamos deixar isso assim. Nós vamos verificar essa denúncia. Inclusive, a pessoa falou que eu posso falar até o nome dela aqui, mas eu não vou falar. Tá? Não vou falar e nós vamos verificar essa denúncia, porque o prefeito, a secretária e o vice-prefeito não admitem isso, e nem nós, vereadores aqui, ninguém admite isso, de ser maltratada. Isso aí, para mim, foi maltrato que fizeram com as 2 crianças. Boa noite.
Boa noite a todos, né? Eu ia até para a tribuna, mas vou falar daqui mesmo, né? Para não estar atrapalhando meu vice aqui. Veja bem, Zé Nilton, estou extremamente feliz por Vossa Excelência, sabia? Aí você veja bem, foram 8 anos e nada aconteceu, né? Com 1 ano e 4 meses do governo Afonso, já realizou uma obra importante no Bem-te-vi, né? Agora a praça, em breve o PSF, né? Tudo que tinha antes já está adiantando. Fico feliz por você, né? Pelo seu trabalho, pela sua representatividade lá no bairro, que vivia às vezes ouvindo poucas e boas, mas não era culpa sua. O vereador, ele faz indicação, ele corre atrás de recursos, mas quem executa é o prefeito, né? E deixar registrado o agradecimento, né, ao vice, a secretária Latanzi, Luciano Latanzi, com certeza, o nosso prefeito Afonso, e te parabenizar mais uma vez. Tenho certeza que Vossa Excelência vai conseguir muito mais para o Bem-te-vi. E já falei com o Afonso também, e nós estamos aguardando, né, Fabinho, a reforma do Colégio Amanda e da quadra de banquete também. E eu acredito, se vocês puderem reforçar esse pedido lá de banquete, a gente agradece, tá bom? Vai ser muito importante. E Afonso vai fazer. Afonso é um homem de palavra, é um bom administrador. E registrar a presença, né, do nosso ex-colega vereador Valadar Cardoso. Você vê que família forte, está parecendo até a família do Washington Reis, né? Cardoso aqui, Cardoso lá, Valadar Cardoso, Lúcia Cardoso. É uma potência, a família Cardoso, revezando os mandatos, né? Deus abençoe você, Valadar, a Lúcia, a sua netinha, Lúcia, e a todos nós, né? Não havendo mais vereador para falar no pequeno expediente, o presidente solicita o meu secretário que faça chamada de senhores vereadores, havendo matéria a ser discutida e votada na presente sessão. Chamada dos senhores vereadores. Ana Lúcia do Nascimento Cardoso. Presente. Bruno da Paixão. Presente. Carlos Gastão Pinto Carrilho. Presente. Fábio José Barros, presente. Jorge Elias Alves Fontes. José Nilton Pereira Pinto. Presente. José Pedro Geraldo Vieira. Presente. Michel Soares de Matos. Presente. Nietzsche Sertal Servásio. Presente. Cíntia Aparecida Farias de Abreu. Vantuil Marques Capini. Presente. Havendo número legal, passaremos do dia sobre a mesa. Matéria, requerimento no 003 de 2026, assunto, solicitação à Comissão de Saúde e Educação para a realização de audiência pública, com a participação de representantes do Poder Executivo, especialmente das secretarias municipais, bem como de órgãos de proteção e garantia de direitos e entidades da sociedade civil organizada, com a finalidade de debater as políticas públicas voltadas às mulheres no âmbito do município de Bom Jardim, RJ. Autor, vereadora Cíntia Aparecida Faria de Abreu e vereadora Ana Lúcia do Nascimento Cardoso. Coloco em discussão, em votação. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Matéria aprovada por unanimidade. Só porque a gente sendo estrategicamente. Você também. Por mim, você pode falar a noite inteira, não. Meu compromisso é hora de sair daqui. Vou lá pro escritório. Agora passaremos para o destinado às explicações pessoais. Com a palavra o vereador José Pedro Geraldo Vieira.
boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, público presente, assessores parlamentares. Não posso deixar aqui de registrar a presença como a vereadora Cíntia muito bem falou, do nosso eterno vereador Valardar Cardoso, quem eu tive a honra de trabalhar no período que eu fui coordenador de Defesa Civil na gestão do então prefeito Paulo Barros. Então, para mim é sempre uma honra tê-lo aqui nessa casa. Senhor presidente, a vereadora Cíntia comentou em relação ao hospital. A gente teve sim esse avanço, esse investimento, isso é muito positivo para a política bom-jardinense, mas eu sempre falo, você ter estrutura e você não ter humanização, não tem diferença na vida do bom-jardinense. O bom-jardinense precisa ter carinho, precisa ter humanização. Em relação a isso, eu também hoje quero fazer aqui um desabafo, algo que tem me preocupado muito. Eu já conversei com o vice-prefeito, eu já conversei com o secretário de obras, inclusive ontem eu me reuni com o secretário de gabinete, já que o prefeito não estava presente no município, que é em relação à limpeza pública do município de Bom Jardim. A gente, como vereador, a gente é muito cobrado, porque todo mundo aqui está na rua, todo mundo aqui atende a população, todo mundo aqui trabalha. O bairro Jardim Boa Esperança, bairro ao qual eu moro, está 15 dias sem varredor de rua. E eu ressaltei com o secretário, no ano passado, fiz um requerimento de informação, pedindo em relação à empresa que prestava serviço. E o que eles fazem? Eles botam um varredor para limpar várias ruas, um bairro inteiro. Aí o varredor tem que limpar Jardim Boa Esperança, bairro dos Alvos e assim vai. E às vezes eles tiram o varredor e colocam em outro bairro. E o cara não dá conta. Meu bairro está 15 dias. E as pessoas param, as pessoas cobram, e com razão. Porque quando você tem a presença pública de um vereador morando num bairro, o que a população espera? Melhoria, desenvolvimento, como o próprio vereador Zé Nilton falou aqui, que ele está muito orgulhoso de estar entregando uma quadra no bairro dele, ele está certo. Imagina como ele sofreu para entregar isso ao longo da caminhada dele. Então, vereador, parabéns, fico feliz por você, porque a gente sofre, a população cobra, a população espera resultados de cada um de nós. Então, eu já falei com todas as autoridades, eu não consegui falar com o prefeito, mas vou solicitar uma agenda e vou falar. O secretário de gabinete me informou que vai fazer uma suplementação para o contrato da empresa e aumentar o número para botar um varredor específico na comunidade Jardim Boa Esperança. Foi o pedido que eu fiz. Bairro limpo, porque a população cobra, as pessoas só chegam assim, pô, vereador, você ganhou e o bairro está abandonado. E o que você vai falar com o povo? Você vai brigar? Você não pode brigar, porque quem tem o poder, a responsabilidade é o secretário. O nosso papel aqui é legislar, a gente pede, mas depende do secretário executar. Então é um desabafo, eu espero que o prefeito olhe para essa parte de limpeza pública, porque a gente viu aqui 2 prefeitos afundarem, o prefeito Antônio Gonçalves, na parte de limpeza pública, e o prefeito Paulo Barros. Fez várias obras, entregou creche, mas de nada adiantou, porque a limpeza pública estava ruim e a saúde estava ruim. E, infelizmente, nessa gestão, a limpeza pública está ruim. E não é só no meu bairro, é vários bairros. Eu recebo foto, recebo denúncia da população. Então, assim, tem que rever. Ah, mas Pedro, o prefeito merece tempo. Mas eu fosse o prefeito, analisava quem estava do lado dele. Porque muitos estavam no governo do Antônio, afundou o governo do Antônio. Esses mesmos ficaram no governo do Paulo, afundaram o governo do Paulo. E muitos hoje estão no governo do Afonso Munerá e pode também afundar o governo do Afonso Munerá. Mais uma vez, muito obrigado, presidente. Ainda dentro do período das explicações pessoais, com a palavra o vereador Bruno Paixão. Boa noite, presidente. Boa noite, meus pares. Público presente, público que assiste para a gente pela TV Câmara. Presidente, fazer um agradecimento aí sobre a indicação que eu fiz do número 159 de 2025, que é lá na rua Francisco Antônio de Sá, na localidade do Roseral. Começaram as construções do bueiro ali perto da casa do Júnior, perto da casa do Andrinho ali, irmão de Sansão. Os caras estavam passando horrores lá, chovendo, entrando dentro da casa deles, dentro da oficina, e já vinha pedindo há anos e não tinha acontecido. E agora, junto com o nosso secretário de obras, Luiz Carlos, juntamente com o nosso prefeito Afonso, nosso vice Ronaldinho, agora as coisas estão acontecendo. E também deixar um agradecimento ao Afonso de volta, né, nosso Ronaldinho e o Luiz Carlos, sobre o patrulhamento que estão fazendo lá na São Domingos, na travessa que vai lá para o Filho do Lelés, e também que vai sair ali perto do bar do falecido Pedro da Venda. É isso daí. Bruno Paixão, sempre presente.
Dentro do período das explicações pessoais, com a palavra a vereadora Ana Lúcia do Nascimento Cardoso. Presidente, mais uma vez, vou usar da palavra. Como o Zenilton falou ali sobre a secretária de Educação, Luciana Latanzi, só parabenizá-la, porque ela sempre nos atende com o maior carinho. Como você falou, eu não costumo ir até a ela, mas eu costumo muito ir a ela, porque eu tenho assim, as pessoas que me procuram muitas das vezes são pessoas que têm crianças com problema de autismo, precisa de monitor dentro da sala de aula, dentro nas vans de transporte também, com o Jonias, graças a Deus, sempre que eu vou lá, Jonias tem toda a educação para me atender, tá? E a gente, procura fazer o melhor para a comunidade, para a população, e ela sempre está se inteirando de ver as necessidades da população. Então, fica aqui o meu agradecimento também à Luciana, tá? E pedir também à Luciana que reforça para mim, por favor, que eu vou pedir para o secretário de obras, que eu estive ano passado, tá? No final do ano, não tão no final do ano, acho que foi outubro, mais ou menos, que eu tive, na Escola Municipalizada Vargem Alta, tá? E eu tive lá com uma mãe, que ela questionava o seguinte: poxa, secretário, eu liguei para o secretário na hora, junto com ela, para ela fazer até o pedido, ver o que poderia ser feito, mas aí eles estavam também com outras obras de escola, não poderia fazer no momento, mas fica aqui o meu pedido novamente ao secretário Luiz Carlos, tá? Que, por favor, providencia a reforma da escola lá, não é muita coisa para se fazer. Para falar a verdade, eles tinham até material lá, só precisavam da mão de obras. Eu não sei como é que está o material agora, se não estragou. Mas eu tive lá com a mãe Eusiane, que ela falava o seguinte: meu filho é a primeira escola do meu filho. E ela falou para o secretário assim: secretário, meu filho fala assim, mãe, minha escola está tão feinha. Mas também deixo aqui uma reflexão de um aluno também, que no mesmo dia, nesse mesmo dia, tinha uma criança, essa criança eu cheguei até a ele e falei, e aí, meu querido, como é que você está? Ele falou, tia, eu estou super feliz, porque eu estou fazendo o que eu gosto, e com o livrinho dele na mão, lendo. Aí eu falei, poxa, mas a escola está feinha. Ele falou assim, mas para mim é tão importante ter um lugar que pelo menos eu possa estudar. Então você vê que para esse, não fazia muita diferença a escola reformada. Mas para os outros sim, para os pais com certeza. Tá? Então eu peço aqui ao Luiz Carlos que possa estar vendo com carinho essa escola, fazer a reforma dela, por favor. E também, presidente, deixar aqui o convite para todos os bonjardinenses, para participar da nossa festa de São José do Ribeirão, que começa agora, no finalzinho da semana, dia 1º de maio, já começa aí a nossa festa, que o pessoal vão participar, que se divertem, e alguém que beba pouco, mas seja consciente, não pega volante depois de bebida, fica aqui o recado para todos e o convite para participar da nossa festa de São José do Ribeirão. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu esqueci na hora que eu convidei para sentar, o Ricardo Quintz, já virou parente do Jorge Quintz, ele gosta que chama, Fabinho? Ricardo Quintz. E também deixar registrado na fala um convite também aos vereadores que puderem. Nós temos um grande evento, todo 1º de maio, um banquete, São 4 times da mesma localidade. Beira Rio, Rosário, que eles falam Sapão, Macaco, e Santa Cruz. Aí estou convidando vocês para prestigiar o 3º distrito a partir das 9 horas da manhã. Todo ano tem esse evento, é uma coisa maravilhosa. Vou estar lá presente, rápido, que talvez eu vou ter que ir para Santa Maria Madalena para visitar um parente que está hospitalizado lá, mas eu vou lá fazer minha pequena presença. Desse tamanho, com certeza é pequena presença, mas sempre estarei lá. E dizer, vereador Zé Nilton, eu até esqueci de falar, na segunda-feira que o Afonso estava aqui, eu falei, poxa, Afonso, a gente está com dificuldade lá na subida da casa de oração, um pedido meu, do Zé Nilton, Cíntia também, dos moradores,
E falou, Gastão, conversa com o Luiz Carlos. Aí já estão fazendo uma recuperação na pista lá, rolando, botando material. Então, um agradecimento especial à Secretaria de Obra, Luiz Carlos, ao Sérgio Fernandes, né? Que eu até o chamo de secretário também, que ele faz um trabalho diferenciado. E todos os funcionários, né? E tudo acontece com a parceria dos funcionários. Tudo é desse jeito. E quando, na segunda-feira, o Tineu brincou, né? Que eu ligo muito para ele. Engraçado, hoje, 10 para as 6 da manhã, o telefone tocou, era o Tineu, confirmando da vinda na sexta-feira, tá bom? Eu falei, caramba, eu estava pensando em ligar para você. Ele falou, eu sabia. E eu nunca dizia para vocês, né? Zé Nilton falou também, nós falamos, foi uma grande honra para a Casa Legislativa, né, receber. O Zé Pedro até me lembrou disso hoje. É o 5º homem na hierarquia para assumir a presidência da República, né? Me senti muito honrado, né? E acredito que todos os vereadores, que não é uma honra só para mim. A gente recebeu o vice-presidente da Câmara aqui, né? E dizer que ele falou que a casa dele, o apartamento convencional, está aberto mesmo. Não é porque vai ficar com ele ou deixar de ficar com ele. Está aberto, e eu sei que é dessa forma. E se vocês forem a Brasília, evita de, né, trazer despesa para casa, né? Só tem a despesa do avião. Aí fica hospedado no AP dele lá, com tudo pago, não tem que comprar nada não. Lá é troço de doido mesmo, já fiquei lá já. Gente, agradecer, desculpa a brincadeira, só para descontrair, né? Eu ando muito feliz pela essa realização aqui, né? Dar uma boa noite a todos, desejar um feliz feriado do Dia do Trabalhador, que é um dia muito importante para todos os trabalhadores do nosso município e do nosso país inteiro, né? Que sem eles nós não somos nada. Desejar a vocês uma continuação do final de semana abençoado para todos. Marco a próxima reunião para segunda-feira, dia 4, às 18 horas. Boa noite, vão com Deus.